Olá de novo, eu sou Mariana e como eu comentei no fim da última aula, a gente vai conversar um pouco nessa aula sobre como avaliar a dor em animais que são usados para pesquisa. Bom, para avaliar a dor, num primeiro momento é importante classificar a severidade do procedimento, conhecer esse procedimento e, por um princípio de analogia, avaliar o quanto de dor esse animal deve estar sentindo. Por exemplo, essa situação aqui, que é uma foto bem desagradável com um bebê, provavelmente esse tumor tem um grau de dor bem razoável e provavelmente ele está recebendo analgésicos. Mas se a gente partir para essa situação aqui, que é de um camundongo com um tumor também na mesma região que esse bebê está apresentando esse tumor, muitas vezes ele não recebe analgésico. Então é preciso a gente passar a ter uma sensibilidade de olhar para aquele animal e conseguir, usando o princípio da analogia, pensar quanto de dor eu estaria sentindo numa situação semelhante a essa. E aí, a partir dessa classificação, estabelecer um protocolo inicial analgésico. A gente não vai ter 100% de certeza se esse protocolo inicial vai ser suficiente para controlar a dor desse animal. Então, existe uma segunda etapa nesse tratamento da dor, que seria um protocolo de avaliação constante, uma supervisão. Bom, como que a gente faz essa avaliação? A gente normalmente precisa usar o que a gente conhece da fisiologia normal desse animal, do comportamento normal desse animal, e aí conseguir avaliar o quanto está alterado esse comportamento. Para algumas espécies, a gente possui escalas já publicadas e estruturadas para essa avaliação de dor. E existem diferentes tipos de escala. A gente vai comentar um pouco tanto sobre essa avaliação com escalas, quanto a avaliação através da fisiologia e do comportamento, sem que eles estejam organizados em uma escala publicada. Bom, as escalas de avaliação de dor, muitas vezes, e isso foi algo que foi trazido da avaliação de dor em bebês e crianças, são escalas multifatoriais, que vão avaliar alguns parâmetros diferentes de fisiologia e de comportamento para tentar, através dessa análise, chegar a um resultado final se existe dor ou não existe dor. Então, por exemplo, para diferentes espécies animais, parâmetros que a gente costuma avaliar seriam a postura, o grau de atividade, a reação à manipulação, a reação à contenção, vocalização, autolimpeza e piruereção, presença de secreção ocular, se esse animal está se alimentando bem ou não, se está havendo um consumo de material não alimentar, variação de peso, variação de frequência cardíaca e respiratória, resposta a um determinado estímulo feito por um avaliador. E também a expressão facial. Bom, nessas escalas que adianto já que não existem escalas de avaliação de dor com multiparâmetros para roedores que estejam validadas, mas existem para outras espécies. A partir da análise de todos esses elementos, vai haver uma pontuação que está pré-determinada para cada situação dentro de cada um desses parâmetros. Então, nessas escalas, a gente define uma pontuação máxima e uma pontuação que seria a pontuação limite para considerar que, a partir dela, a gente já considera que aquele animal está sentindo dor. Se a gente estivesse usando essas escalas e chegasse a esse número limite, a partir desse ponto, a gente tem a necessidade de ou realizar um resgate analgésico ou definir um endpoint. O que seria isso? Ou definir que naquele momento aquele animal não pode mais ser usado para pesquisa, ele precisa ser retirado da pesquisa e é preciso ser feita uma eutanásia antes do tempo que estava previsto. A expressão facial vem sendo cada vez mais utilizada e a escala que a gente tem hoje em dia, validada para roedores, para avaliação de dor,
é uma escala de avaliação da expressão facial. Ela foi publicada tanto para ratos quanto para camundongos, e além disso, depois da publicação original dela, já existem várias outras publicações que foram publicações utilizando essa escala para diferentes situações clínicas dentro do que é a pesquisa com animais, né? Então, para diferentes modelos de estudo. Eu já adianto que eu tenho uma crítica a essa escala. Eu acho que ela é bastante adequada para avaliar a dor de moderada a intensa. Mas ela não tem uma sensibilidade adequada para avaliação de dor leve a moderada. Então, eu considero que ela é bastante útil para ser usada, mas eu acredito que esses protocolos de supervisão de um protocolo analgésico inicial deveriam ser feitos utilizando essa escala e utilizando também parâmetros de comportamento e fisiológicos, como aqueles parâmetros que a gente citou no slide anterior. Apesar de a gente não ter uma escala estabelecida para roedores para avaliar esses parâmetros, a gente pode, dentro do nosso laboratório, estabelecer como eles vão ser avaliados e fazer essa avaliação em conjunto com a avaliação da expressão facial. É muito importante, quando a gente começa uma linha de pesquisa, que no estudo piloto a gente avalie de forma bem cuidadosa a dor desses animais com o uso de um protocolo analgésico inicial. Porque nesse momento que a gente está no estudo piloto, a gente pode ainda mudar esse protocolo analgésico. Então, se a gente perceber que, por exemplo, com um protocolo analgésico determinado, 60%, 70% dos animais ainda estão apresentando dor, esse protocolo não está adequado. Então, a gente vai precisar mudar um pouco esse protocolo e fazer novas avaliações. A partir do momento que a gente consiga um protocolo que esteja adequado para a grande maioria dos animais, aí a gente estabelece esse como nosso protocolo do nosso estudo. A gente precisa continuar fazendo essa supervisão, mas é muito provável que a gente tenha poucos animais que não estejam adequadamente analgesiados para aquele procedimento. E aí, esses poucos animais que, após um estudo piloto, não estejam adequadamente com analgesia adequada com aquele protocolo que a gente está fazendo, possivelmente vai ter que ser retirado do estudo e vai ter que ser realizada uma eutanásia precoce neles. Mas assim a gente consegue que a gente não perca grande número de animais durante o nosso estudo, desde que a gente faça essa avaliação em um estudo piloto de forma bastante adequada. Bom, essa escala de expressão facial também foi publicada para outras espécies. Aqui nessa imagem é a publicação que foi feita para coelhos, também foi feita para ruminantes, para primatas. Então, é um tipo de avaliação de dor que vem sendo bastante utilizada. Eu, pessoalmente, tenho esse comentário que eu fiz com vocês, que eu acredito que o ideal é que ela seja utilizada em conjunto com a avaliação de outros parâmetros comportamentais e alguns parâmetros fisiológicos. Essa escala aqui é uma escala multifatorial feita para porcos, só para exemplificar para vocês, que eu comentei que tinham escalas multifatoriais publicadas para diferentes espécies. E existe um outro tipo de avaliação de dor que foi publicada pelo Flecknell. O Flecknell é considerado um dos papas da anestesia e analgesia em animais de laboratório. Então eu quis trazer essa publicação dele. Ela é feita especificamente para ratos e para cirurgias abdominais. Mas acontece que cirurgias abdominais são a maioria das cirurgias que a gente realiza na pesquisa. Então eu acho que é interessante comentar esse tipo de avaliação específica, porque pode ser útil para muitos pesquisadores. E ele fez um estudo grande de avaliação de diferentes comportamentos nos animais no período pós-cirurgia abdominal. E ele acabou chegando à conclusão que tinham 3 parâmetros de comportamento que ele via que estavam mais alterados nesse momento. E que ele considerou que seriam realmente alterações mais especificamente relacionadas à dor. Então seria a postura arqueada,
O desequilíbrio ao caminhar, o animal está caminhando e aí, num determinado momento, ele cai um pouco para o lado. E uma contração involuntária da musculatura lombar desses animais. Ele propõe que seja feita uma análise antes da cirurgia de quantas vezes, num determinado período de tempo, esse animal apresenta esses comportamentos e depois fazer essa mesma análise no período pós-operatório. E aí você consegue analisar se tiver um aumento muito significativo que esse animal efetivamente está com dor. Eu acho que essa escala é bastante útil para ser utilizada nesse período de estudo piloto, para ver se esse protocolo efetivamente está adequado, como uma ferramenta a mais para ver isso. Mas talvez ela seja um pouco demorada para utilizar para todos os animais. Então, eu acho que ela é bastante útil para ser usada nesse momento de estudo piloto. E aí depois, quando você já está com um protocolo bem estabelecido, utilizar a escala facial e mais alguns parâmetros gerais de comportamento e de fisiologia, eu acho que é o suficiente. Bom, existem protocolos específicos de avaliação de dor para determinados tipos de dor crônica, como, por exemplo, acessar dor em pacientes, em animais que tenham tumores. Então, são escalas um pouco mais específicas para determinados casos. Bom, da mesma forma que a gente falou, para os anestésicos é muito importante que a gente tenha um cuidado com a variabilidade de resposta dos diferentes analgésicos. Isso aqui também é parte dos resultados do meu estudo de doutorado, e aí, como vocês podem ver por esse gráfico aqui, uma mesma dose de morfina sendo feita para animais do grupo Spraidoli, que são animais que estão representados aqui na coluna azul, e animais, ratos também, Guister, que estão representados na coluna amarela, a gente percebe que o grau de analgesia gerado para um grupo e para o outro grupo é bastante diferente. Então é importante a gente conhecer, e também existe variabilidade de resposta entre indivíduos. Então é muito importante a gente conhecer o animal que a gente está estudando, o comportamento desse animal, e considerar ainda que pode haver uma individualidade de indivíduo para indivíduo também. Bom, como eu falei, a situação atual é uma situação de negligência no tratamento da dor. E os responsáveis por isso são muitos e não é ninguém sozinho. Bom, veterinários responsáveis pelo bem-estar animal talvez possam, às vezes até pelo número pequeno de veterinários, não conseguirem estar presentes em todos os laboratórios como seria o adequado. As instituições de pesquisa têm alguma responsabilidade sobre isso, a comissão de ética também, os bioteristas, que são os que tratam dos animais diariamente, também podem ter um grau de negligência nesse sentido, e os próprios pesquisadores. Bom, mas considerando que é culpa de todos e não é culpa de ninguém isoladamente, para a gente mudar essa situação, é importante que haja conscientização, educação, treinamento e abertura a mudanças. E realmente eu considero que só fazendo um trabalho em equipe é possível conseguir mudar essa situação. Bom, vou sair agora um pouquinho do tema principal da aula, que foi essa questão de avaliação de dor em animais, só para comentar rapidamente com vocês algumas classes de fármacos que estão disponíveis para tratamento da dor. Eu não vou comentar detalhes sobre cada um deles, porque, como eu falei, eu acho que cada pesquisador precisa entender, para a sua pesquisa, qual é o fármaco que se adequa melhor. Primeiro, dependendo do grau de dor que aquele procedimento causa, e segundo, e principalmente, considerando qual que influi menos nos resultados da pesquisa. Então, os grupos de fármacos mais utilizados para tratamento de dor pós-operatório seriam os anti-inflamatórios, opioides, os antagonistas NMDA, que a ketamina é do grupo desses fármacos, ela é um anestésico, mas em doses baixas esses fármacos podem ser usados para analgesia pós-operatória,
os alfa-2 agonistas, dos quais a gente já falou um pouco, e os anestésicos locais. Bom, esses diferentes grupos de fármacos, eles vão atuar em diferentes pontos da via de transmissão da dor, como esse gráfico todo colorido aqui mostra. E o ideal é que a gente consiga bloquear o máximo de pontos nessa via da dor. Desde a periferia até a percepção da dor no córtex cerebral. Muitas vezes, por a gente querer menor influência nos dados da pesquisa, a gente não consegue associar vários fármacos, que seria o ideal. Mas é importante ter em mente que, dentro do possível, quanto mais pontos desse sistema de transmissão da dor a gente consiga bloquear, mais adequada vai ser a nossa analgesia. Bom, muito obrigada. Era isso que eu queria conversar com vocês sobre anestesia e analgesia em animais de laboratório. E eu vou ainda conversar com vocês numa próxima aula sobre os critérios de ponto final que devem ser estabelecidos na pesquisa com animais. Muito obrigada.